Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse quinto episódio do podcast, te conto o que foi destaque na COP26, do 5º ao 13º dia de evento, já que a COP foi prolongada por mais um dia. Te conto tudo isso no quadro O Clima que Rola Entre Nós, um quadro para falarmos de mudanças climáticas e da COP26. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. Na sexta-feira, 5 de novembro, quinto dia da COP26, o destaque foi a promessa do setor do turismo em reduzir as emissões pela metade, até 2030. Foram mais de 300 entidades do setor e de governos que assinaram a Declaração de Glasgow para a Ação Climática no Turismo, uma iniciativa liderada por duas agências das Nações Unidas, a Organização Mundial do Turismo, OMT, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A meta estipulada na declaração, segundo a OMT, são duas. A curto prazo, cortar pela metade as emissões dos gases do efeito estufa até 2030 e, a longo prazo, zerar as emissões até 2050. Os signatários se comprometeram a apresentar daqui a um ano um plano concreto de ação. Além desse plano, prometeram também medir, descarbonizar, regenerar e liberar financiamento para combater a crise climática. Ainda na sexta-feira, ativistas ambientais na COP26 escolheram o Brasil como fóssil do dia nas negociações da sexta-feira, 5 de novembro, em Glasgow, pelo seu tratamento horrível e inaceitável aos povos indígenas. A escolha foi feita após o presidente Jair Bolsonaro criticar a ativista brasileira e indígena Chai Suruí pelo seu discurso na conferência ocorrida na segunda, 1º de novembro. O prêmio é concedido de forma irônica, uma vez por dia, durante a COP, aos países cujas posições e ações bloqueiam o progresso das tratativas nos últimos dias de negociação e existe desde 1999. Esta é a sexta vez que o Brasil leva o prêmio de Fóssil do Dia nas negociações da COP desde 2017. No ano de 2017, o Brasil levou o prêmio por causa de uma medida provisória que propôs reduzir impostos de exploração e produção do petróleo e gás. Em 2018, levou por causa das declarações do então presidente eleito, Jair Bolsonaro, e de Ernesto Araújo, que seria nomeado como ministro das Relações Exteriores. Já em 2019, o país foi premiado 3 vezes. Primeiro, por culpar a sociedade civil pelas queimadas na Amazônia, depois por legitimar a grilagem de terras e a anistia do desmatamento e, por último, o prêmio de Fóssil Colossal, por culpar ambientalistas pelas queimadas na Amazônia. No sábado, dia 6 de novembro e sexto dia de COP26, foram as manifestações por justiça climática e para cobrar mais ações pelo clima que marcou o dia. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades do mundo para protestar. Já na segunda-feira, 8 de novembro e oitavo dia de COP26, o destaque foi o apelo dos países mais vulneráveis à crise climática em receber dos países mais ricos o financiamento de 100 bilhões de dólares por ano prometidos. Uma vez que o grande tema do debate do dia, a adaptação, geralmente passa pela essa questão financeira. A exigência dos países em vulnerabilidade climática para o cumprimento da promessa veio após o anúncio da última semana de que o repasse dos 100 bilhões de dólares por ano para iniciativas de financiamento climático aos países em desenvolvimento será atrasada. O primeiro-ministro de Fiji lembrou que desde o Acordo de Paris, 13 ciclones já atingiram seu país e, por isso, não se pode mais atrasar a construção da resiliência e adaptação. E, para isso, é muito claro e simples, o dinheiro é necessário. Na terça-feira, 9 de novembro de 2021, nono dia de evento, o destaque foram as mulheres que subiram no palco da COP26 para falar que mudança climática não é neutra em termos de gênero e que a participação feminina no que tange às ações deste campo é necessária, pois o peso da emergência climática, que amplifica as desigualdades existentes, é frequentemente mais suportado pelas mulheres. Então, nesse sentido, nada mais justo e coerente que elas participem das ações e das tomadas de decisões.
Na quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021 e 10º dia de conferência, a pauta foi os meios de transportes mais sustentáveis. Mais de 100 governos nacionais, cidades, estados e grandes empresas assinaram a Declaração de Glasgow sobre carros e ônibus de emissão zero. O texto prevê encerrar a venda de motores a combustão interna até 2035 nos principais mercados e em 2040 em todo o mundo. Pelo menos 13 nações também se comprometeram a acabar com a venda de veículos pesados movidos a combustíveis fósseis até 2040. O setor de transporte marítimo também se posicionou, com 200 empresas de toda a cadeia de valor se comprometendo a dimensionar e comercializar navios e combustíveis com emissão zero até 2030. Eles também pediram aos governos que implementem os regulamentos e a infraestrutura necessária para permitir uma transição justa até 2050. A indústria da aviação e grandes clientes corporativos também anunciaram uma atualização da sua coalizão Céu Azuis para o amanhã, em tradução livre, cuja missão é acelerar a adesão de combustíveis sustentáveis na aviação. Até agora, 80 signatários se comprometeram a aumentar o uso do combustível verde para 10% da demanda global até 2030. O combustível verde é produzido a partir de matérias-primas sustentáveis, como óleo de cozinha, óleo de palma e resíduos sólidos, e a química é muito semelhante ao combustível fóssil tradicionalmente usado na aviação. Se alcançada a meta, o setor irá reduzir as emissões do dióxido de carbono em 60 milhões de toneladas por ano e irá gerar cerca de 300 mil empregos. No 10º dia de evento, também foi divulgado um rascunho do acordo final, que previa que os países apresentassem até o final de 2022 metas mais ambiciosas de cortes de emissões, além de suas estratégias a longo prazo para alcançar a neutralidade climática. Na quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, com a COP26 entrando em sua reta final, o destaque do 11º dia de evento foi a promessa de redução das emissões do CO2 feita por mais de 130 empresas da moda. O grupo afirma que o setor deve agir para conter os padrões insustentáveis de consumo e reforçar as ações para que a indústria da moda ajude a alcançar as metas do Acordo de Paris. Além disso, o setor pretende monitorar todos os gases de efeito estufa emitidos e usar fontes renováveis de energia, bem como materiais de baixo impacto até 2030. O documento foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e conta com 131 empresas de moda e 43 apoiadores. No que seria o último dia de evento, mas acabou sendo o penúltimo, sexta-feira, 12 de novembro de 2021, foi o dia de preparar o relatório final da conferência. E nessa reta final de negociações, o secretário-geral da ONU destacou a meta de tentar limitar a elevação da temperatura global a 1,5 graus. E no que acabou sendo o último dia de evento, sábado, dia 13 de novembro de 2021, o documento final foi entregue, com algumas suavizações nos termos do acordo e com um pedido de mudança de última hora feita pela Índia e China, para trocar o termo eliminação por redução do uso do carvão. O acordo propõe que os países membros apresentem até o final de 2022 novos compromissos nacionais de corte de emissões de gases do efeito estufa, 3 anos antes do previsto, ainda que tendo em conta as diferentes circunstâncias nacionais, e define regras para o mercado global de carbono, que prevê a negociação de crédito entre países com base na quantidade de emissões feitas ou evitadas do CO2 na atmosfera. O acordo também recomenda dobrar os recursos oferecidos pelos países ricos às nações em desenvolvimento, com o objetivo de financiar ações contra o aquecimento global e as adaptações à mudança climática. Porém, o valor dos 100 bilhões de dólares para 2020, com a finalidade de financiar medidas para evitar o aumento da temperatura, não foi cumprido, e quando a proposta foi trazida para a pauta, não houve menção de dobrar o valor. Entre os destaques do acordo, temos o compromisso de líderes de mais de 120 países, representando cerca de 90% das florestas do mundo, de conter e reverter o desmatamento até 2030, e a promessa de mais de 100 países em reduzir a emissão do metano até 2030. O texto também reforça a importância e a necessidade de acelerar as ações climáticas para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus. E assim terminou a COP26. E esta foi a cobertura do podcast Ecológica do evento. Fique ligado que no próximo episódio faço uma análise dos acordos e da COP26 como um todo. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio. Te espero lá.
Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.